todos. Nós estamos mais uma vez aqui na Associação Espírita Discípulo Allan Kardec, no horário normal da palestra de quarta-feira, às 19h30. Hoje nós temos a grande satisfação de ter o Davidson aqui, um trabalhador da casa, já de muitos anos. E daqui a pouco nós vamos passar a palavra para ele. Lembrando a vocês que, de acordo com o decreto municipal, nós estamos funcionando com a limitação de 30% de público, né? E respeitando a separação aqui, álcool gel na entrada, tudo direitinho como mandam as normas. Voltamos ao trabalho de paz também, para aqueles que precisarem, né? E quando nós temos também aqui os médios disponíveis para esse tipo de trabalho. Enfim, estamos retomando as atividades. Esperamos que daqui a pouco, com o passar dessa pandemia, a gente possa abrir as portas para a frequência normal, como era antes dela. Mas antes de passar a palavra para o Davidson, então, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 47, O Povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele. Escutando Lucas, capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde, surgem medidas draconianas de ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz da missão sublime de orientar cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo porém inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados um todo, achamos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turma experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrima varrem-lhe os caminhos. A caridade começa, contudo, a cena da distância. Velhos e crianças identificando-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os anunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais alto para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. A bela página de Emmanuel, né? Como sempre, nos falando de que em todas as ocasiões, em todas as épocas, todos nós nos sentimos sempre atraídos para Jesus. Quando ele fala aqui de que o povo sempre gravita, né, para o Cristo, mas que dificilmente também, conforme ele também afirma aqui, a gente ainda consegue viver, né, de acordo com aquilo que ele pregou. A gente não consegue, em sentido integral, vivenciar o seu evangelho de amor. Mas que essa claridade do Mestre, inclusive, está assinando para a gente o tempo todo, mesmo que à distância, né? Nós temos condição de identificar esse brilho, como Emmanuel fala aqui com muita propriedade. Bom, e ele fala também, né, nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos canais, já se exteriorizava hostilidade de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Então, no início, nós sabemos a perseguição aos cristãos da primeira hora, tudo aquilo que aconteceu na época do Cristo. E hoje, de uma certa forma, né, a gente ainda tem uma certa rejeição, muitas pessoas ainda têm uma certa rejeição por algumas doutrinas, por algumas seitas, por algumas religiões, porque ainda não conseguem entender que Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus fundou sim a religião do amor, em que todos nós devemos estar consagrados, não importa as nossas diferenças doutrinárias, de postulados, de dogmas, nada disso, mas que a gente deveria procurar viver aquela lição que ele nos ensinou através do seu Evangelho. Talvez ainda demore muito para uns, menos para outros, de acordo com as nossas propostas de vida, com aquilo que nós pretendemos fazer nessa existência abençoada que Deus nos deu. Bom, então a gente fica por aqui, né, para a gente não tomar muito tempo do nosso amigo Davidson.
E o Davidson, na noite de hoje, vai nos falar sobre Bezerra de Menezes. Porque dia 29 agora, de agosto, no sábado próximo passado, nós comemoramos 139 anos do nascimento desse grande baluarte da doutrina espírita. Também não vou falar muito, né? Porque o texto aqui que trouxe a matéria que estudou, mas ele que nasceu no dia 29 de agosto de 1831 em Riacho do Sangue, no Ceará, que hoje é a cidade de Jaguaretama. Mudou, atualizou, mas nós vamos deixar o Davidson então explanar melhor sobre isso. Então, essa figura ímpar do Espiritismo, que foi aquele agregador do movimento espírita nas primeiras horas, nas dificuldades da Federação Espírita Brasileira, um exemplo para todos nós de bondade, de amor, de paciência, de tolerância, sobretudo de caridade, e que leva o nome, inclusive, de várias, como mentor de várias instituições espíritas, inclusive a nossa. Nosso mentor aqui da casa é a doutora Adolfo Bezerra de Menezes. Então, acho que passar a palavra para o Davis, como sempre, vamos abrir, fazendo uma prece em homenagem a Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desenlace. Com essa prece, nós pedimos, Senhor, a tua proteção para todos nós que estamos aqui no salão, para aqueles que nos estão vendo pela internet, que nós possamos entender e que o mentor espiritual do David possa abraçá-lo nesse momento, para que ele nos traga a sua mensagem da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades, e que nós possamos, sobretudo, admirar cada vez mais essa figura fantástica do Espiritismo, doutora Adolfo Bezerra de Menezes. Bom, então, pessoal, é isso aí, nós vamos passar a palavra para o Davidson, né? E Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Mais uma vez possamos estar envolvidos na paz do nosso querido Mestre Jesus, envolvidos também, né, que os lares possam estar preenchidos por essa paz, por esse amor, por essa vibração, e que possamos mais uma vez, né, trazendo aqui a introdução do nosso amigo Robinson, rogar a Bezerra de Menezes que acompanhe o trabalho de hoje, que acompanhe o trabalho, né, dessa palestra, e assim também como Maria de Nazaré, que a quem ele rogava bastante ao longo da sua vida e da sua existência, que podemos pedir a ela também que abençoe os nossos lares, os nossos filhos, né, e os nossos corações para esse estudo da noite de hoje. Falar de Bezerra de Menezes e consultar a sua obra, de fato, é um grande desafio, né? Principalmente quando a gente começa a se aproximar de todos os seus feitos e a sua contribuição para a doutrina espírita. No entanto, é importante fazer alguns destaques antes que a gente possa colocar que foi seu aniversário no dia 29 de agosto, né, o dia que ele veio até em 1931, mas é importante também relatar que o nosso objetivo não é cultuar, né, a figura de Bezerra de Menezes, mas, como o próprio Robinson colocou, é utilizar os seus feitos como exemplo. Assim como nós temos o Cristo como nosso modelo e guia, né, Bezerra de Menezes é um espírito de grande escola que veio à Terra justamente trazer muitos ensinamentos e ter uma missão muito importante, da qual nós devemos nos espelhar e nos exemplificar para também, né, exercer o nosso mandato, a nossa missão aqui na Terra. Então, para que a gente possa iniciar, a gente vai consultar a primeira questão 573 de O Livro dos Espíritos, em que se pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E aí os espíritos respondem para Kardec que em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Só vou destacar essa parte da resposta e fazer reflexões a respeito, né, da importância de Bezerra de Menezes e principalmente da gratidão que devemos a este espírito. Né? Todos nós temos o objetivo, enquanto somos missionários aqui na Terra, e principalmente os espíritos mais evoluídos, em instruir os homens. Então passamos pelo papel de ser instruídos por esses espíritos. Passamos pelo papel de ser auxiliados, porque eles vêm contribuir para o progresso. E em melhorar as instituições. Né? Bezerra tem um papel, né, de alavancar também o espiritismo em terreno brasileiro, e por meios diretos e materiais.
Só que é importante a gente pensar que esses espíritos estão no mundo de provas e expiações. E que eles, além de auxiliar o progresso, eles também passam por provações e privações aqui no solo que eles se encontram. Porque eles já estão totalmente diferentes de como nós estamos. Então isso só aumenta a nossa gratidão por esses tipos de espíritos que vêm contribuir para o trabalho. E a partir dessa pergunta, na estrutura dessa palestra, a gente dividiu em 4 partes. A primeira parte seria a origem, ou seja, como que se dá o início dessa missão. A segunda parte é o encontro. A terceira parte que nós falaremos seria os poderes do Espírito, ou seja, as qualidades e as virtudes que esse Espírito apresenta. E a última parte, assinalando sobre os feitos de Bezerra de Menezes, falaríamos sobre o conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E esse trecho é o trecho de Jesus a Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, onde Jesus diz a Paulo que todos conheceriam a qualidade das suas cartas justamente pelo conteúdo que Paulo tinha, na exemplificação do conteúdo da palavra e daquilo que ele fazia na época do cristianismo. Então, iniciando o que nós queremos trazer aqui hoje, falando sobre a origem, a gente consulta o livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, lá no capítulo 22, que fala exatamente sobre Bezerra de Menezes em uma reunião de espíritos célebres que estavam prontos a voltar à órbita terrestre, já na França, outros no Brasil, para que pudessem contribuir para o progresso. Ismael, em um momento da sua locução, conversando com esses espíritos, ele dirige a dizendo o seguinte: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro. Então, a missão ela começa a se delinear, a origem dessa missão. Dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços, arregimentarás todos os elementos dispersos. E aí é para a gente fazer as seguintes reflexões, que óbvio que Bezerra de Menezes ele tinha um compromisso de trazer essa mensagem por volta do século XX, mas olha o que a gente tem que entender, é a origem do início do Espiritismo chegando ao Brasil e criando as suas instituições, os seus pilares, toda a fundamentação para que nós, que estamos aqui hoje reunidos, no meio de uma pandemia, por exemplo, para que a gente possa se confraternizar, para que a gente possa ter as bases espíritas. Bezerra ele contribuiu muito para isso. Só que o trabalho ele continua. E se a gente pensar nas diversas mensagens, nas diversas comunicações atuais que Bezerra de Menezes veio nos dar, as mensagens ainda continuam reunindo, arregimentando os elementos que se encontram dispersos. Porque nós ainda, como somos falíveis, dentro ainda de um movimento espírita, onde a gente ainda provoca certas desuniões dentro do movimento, a gente ainda se encontra dispersos em muitas situações. E Bezerra, ainda na sua grande tarefa, agora enquanto espírito, vem sempre nos unir. Com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então é um ponto que é a missão dele. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizará todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus. Então, para a gente entender a importância da obra que Bezerra de Menezes, a gente não sabia que espírito era aquele naquele momento, mas que o futuro Bezerra de Menezes traria à Terra, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida.
Então, diferente da ideia material que nós carregamos sobre líderes, né, sobre pessoas que tomam à frente de trabalho, né, porque na lógica materialista, muitas das pessoas que estão à frente de trabalho descansam, enquanto os operários trabalham. Na lógica espiritual e cristã, os grandes operários, os grandes líderes, trazem nas mãos o trabalho. Passam pela ideia do sofrimento, passam pela ideia da aprovação, porque eles precisam ensinar que esse é o caminho. Então, por isso que fala que a luta vai ser grande, pela implementação, mas também pela questão da crença, pela questão de viver a ideia espiritual. E assim, como já dito, no dia 29 de agosto de 1931, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nascia, né, na fazenda Santa Bárbara, na região, né, do Riacho do Sangue, que hoje é conhecido como Jaguaretama, estado do Ceará. Divaldo Franco, ele faz algumas observações a respeito de quem foi Bezerra de Menezes e do seu processo reencarnatório. Ele diz que é um portador de uma inteligência incomum. Traz junto, né, a sua personalidade de espírito a saga dos heróis, a saga dos mártires, de muitos daqueles que morreram por Jesus, que morreram pela ideia do cristianismo e pela implantação do Evangelho. Ele já trazia isso consigo dentro da sua personalidade, né, de espírito. A bandeira dos mártires e a glória dos apóstolos. É um espírito de escola que passaria por grandes necessidades. É um espírito que compreenderia, né, que seria necessário passar pelo fogo do sofrimento, né, para que ficasse cada vez mais forte na implantação do trabalho futuro. Então, essa era a origem de Bezerra de Menezes. Né? Quando nós olharmos para esse espírito que teve um grande trabalho e tem um grande trabalho em muitas casas espíritas, e com certeza trabalha hoje, né, no nosso movimento de regeneração, nessa transitoriedade que nós passamos hoje pela Terra, é um espírito que traz todas essas qualidades, das quais serve de grande exemplo e de estudo para os dias atuais, porque isso é extremamente importante, para a gente também entender sobre a questão do espírito e a atualidade. Óbvio que Cristo é o nosso guia e modelo, mas existem os seus grandes emissários para nos demonstrar a exemplificação do que é ser homem de bem. Bezerra de Menezes, ele não tem nenhuma biografia que seja extraordinária. Não é um herói de cinema como nós vemos, aonde vai levitar, vai enfrentar grandes inimigos, vai se transpor lugares. Foi um homem encarnado na terra, que conviveu com o meio político, que teve 2 esposas, que teve 9 filhos, que foi médico, e que, se nós trazemos para a nossa atualidade, que não diferencia de qualquer outra pessoa que está aqui. Então, a sua forma de colocar como um homem simples do cotidiano nos demonstra, né, que é possível passar pelas provações. Ele não teve, né, não foi atenuado de nada, não foi redimido de nenhuma situação. Passou por forjas, muito pelo contrário, nos seus momentos de vivência, ele passou por grandes privações financeiras para que ele conseguisse vencer. Então serve de grande exemplo para as nossas atitudes, para as nossas conquistas. A gente fala, mas está difícil, mas eu não consigo, mas é dessa forma. Mas se espelharmos em Bezerra de Menezes, nós podemos ver que, como diz o Livro dos Espíritos, é fácil passar pelas provações, basta-lhe a vontade. E essa vontade, Bezerra de Menezes tinha muito bem ali presente. E prosseguindo, né, a gente parte da origem e agora a gente vai à ideia do encontro. Eu não vou respeitar a linearidade, né, da história de Bezerra de Menezes, porque para falar do encontro eu falaria mais à frente. Mas eu vou trazer do encontro agora sobre o encontro com a doutrina espírita, que também traz um pouco sobre a herança, né, que ele tem
ali encarnado, porque ele vai encontrar a doutrina espírita depois de muito já ter vivido e depois de muito ter passado pelas provações. E nesse momento, ele tem a sua herança católica, ele tem a sua vivência católica, na verdade, porque até ele conhecer a doutrina espírita era católico, e ao mesmo tempo de uma prática muito forte, de uma crença em Maria de Nazaré, das suas orações, da forma de lidar, das tradições. Bezerra de Menezes tinha ali muito presente. Mas em determinado momento, já, quando ele pegava os seus bondes de um lugar a outro do Rio de Janeiro, ele já tinha um acesso à Bíblia, e lia a Bíblia, o Evangelho em alguns momentos, mas ele recebe um presente que é o Livro dos Espíritos. Ele passa a ler o Livro dos Espíritos, desde então, nessas viagens de um ponto a outro do Rio de Janeiro. E na própria fala de Bezerra de Menezes, ele nos traz: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Essa frase é muito importante, porque ela traz sobre a ideia do encontro, Primeiro, porque para o espírito não trazia nada de novo. E isso é importante para que a gente possa refletir sobre o que nós temos enquanto espíritos. Temos muito de herança, de conhecimento. Então, igual a Bezerra de Menezes, entramos em contato que às vezes não temos nada de novo, porque aquilo de alguma forma já foi incutido, já foi estudado, já foi esclarecido. Mas para a nossa experiência enquanto encarnado, há muito de novo para descobrir, ou seja, há muito de novo para testificar, há muito de novo para ser aplicado. Então Bezerra continua falando que ele já tinha lido, já tinha ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então, neste encontro, ele resolve abraçar o Espiritismo. Então é importante, mas abraçar simplesmente significa dizer: eu sou espírita. E olha como ele coloca aqui, se diz vulgarmente espírita de nascença, porque muitos, somos espíritas de nascença. A gente fala espírita de berço. E espírita não está colocado simplesmente ao fato de estar ou nascer no centro espírita, mas está no fato de viver os postulados, os princípios espíritas na forja da atualidade, nos convites, nas perseguições, na ideia de defender a posição e os princípios espíritas, mas principalmente na ideia de amar o próximo, de ser caridoso, de ser benevolente e indulgente. Se a gente consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a questão da benevolência, fala que a benevolência ela consiste na afabilidade e na doçura. Que a benevolência ela consiste em amar o próximo, e que isso se traduz na afabilidade e na doçura. Se rimos, somos doces com as pessoas de fora, e não somos doces com as pessoas dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, estamos possuindo uma máscara. Até mesmo porque amar não faz distinção de quem é dentro e quem é de fora. Então, ser espírita, defendendo os seus postulados, os seus princípios, consiste no exercício do amor ao próximo, na benevolência, na indulgência e na caridade. E isso, sem conhecer o Espiritismo, Bezerra de Menezes já possuía. Então, é como se ele fosse espírita inconsciente. E conhecendo a revelação dos Espíritos, ele simplesmente agora traz aquilo para a prática. Então, até corrigindo um pouco, talvez, da minha fala, a gente traz a reflexão que devemos buscar esse exercício, que de fato ainda estamos no campo da experiência. E por isso devemos nos apoiar nesse espírito como grande exemplo das nossas atitudes. Então, aliado ao estudo da codificação, que possamos olhar com carinho para os exemplos de Bezerra, para os filmes, para as biografias, não, como disse no começo, com a ideia de cultuar
a ideia de um homem, mas como de apegar a esses exemplos e pensar, né, de tudo que se é colocado dentro da nossa existência. Então, que a partir daí a gente possa refletir sobre o meu encontro, porque Bezerra, ele de um ponto a outro, da ideia espírita, de um ponto a outro, né, do Rio de Janeiro, ele começou a assimilar a doutrina espírita. Nós que somos espíritas de berço, que conhecemos a doutrina espírita, que convivemos com a doutrina espírita, hoje não só de um ponto a outro, mas nas lives, né, no momento de pandemia, encontramos, né, os postulados espíritas no nosso consciente. Então segue a reflexão. Que momento foi dado o nosso encontro? Será que já nos encontramos, assim como Bezerra de Menezes, no primeiro contato dele com o Livro dos Espíritos? Será que de fato acessamos a doutrina e promovemos esse encontro? Então segue a reflexão, né? E aí, seguindo sobre a estrutura dessa palestra, a gente fala sobre os poderes do Espírito, ou seja, sobre a qualidade sobre as virtudes presentes nesse Espírito já reencarnado. De todos os filhos, Bezerra de Menezes foi o que mais sofreu as privações financeiras. Não porque o pai era, né, mesquinho, muito pelo contrário, era um pai muito caridoso, era um pai muito benevolente. Mas justamente pelas suas ações de ajudar determinadas pessoas, ele se desorganizou, né, nas suas finanças e percebeu que tinha muitos credores para pagar. Um belo dia reuniu algumas pessoas, né, dos seus credores e falou: olha, não tenho mais como pagar, né, as minhas dívidas, mas tem bens que posso possibilitar para vocês. Só que os credores, entendendo, né, que toda aquela situação vinha da benevolência daquele homem, permitiu que ele pagasse, né, de alguma forma, de outras formas, a não ser que fosse pelos bens, né, as dívidas. Então, o pai de Bezerra de Menezes, naquele momento, que já tinha a maioria dos seus filhos instruídos, menos Bezerra de Menezes, que ia entrar, né, dentro do campo ali da educação, decide viver extremamente o necessário para que pudesse dar conta das dívidas. Então Bezerra, já na sua infância, ele começa a viver as suas primeiras provações. Então, só para a gente entender, né, que é um espírito que, quando reencarna, para demonstrar a todos nós que a nossa vida no mundo de provas e expiações não passa por facilidades, ele já passa pelas suas provações enquanto criança. No entanto, ele já tem no campo do exemplo, ou seja, da paternidade, um homem que é extremamente benévolo. Então, Bezerra, ele começa, não pode, né, ter uma escola como os outros irmãos tiveram. Ele era filho de coronel, ele vai estudar em escola pública, mas ali está junto com as outras pessoas, não se distingue, né? Tinha os apontamentos, né, por ser filho do coronel, mas ele não se envergonha, ele não se sente diferente de ninguém, né? Ele pode ter um respeito, uma forma diferente de tratar, até ele mesmo, né, por ser filho do coronel, pode ser mais importante, mas em nenhum momento ele se coloca assim. E já nos seus, mas ele tem um destaque entre os demais, que, como o Divaldo coloca, ele é possuidor de uma inteligência incomum. Ali pelos seus 11 anos, ele começa a estudar com jesuítas e aprende latim. E justamente por essa inteligência, ele começa a se destacar. E na falta dos professores, é ele quem ensinava. E a gente começa a perceber como que a espiritualidade, ela modela os trabalhos, né? Justamente para que na frente tudo aquilo se tenha um grande preparo, né? Então, ele já consegue ser um professor ali naquele momento, ocupando o lugar dos mestres e auxiliando os alunos, né, ensinando o latim. Pelos seus 15 anos, ele demonstra sua vocação por medicina. O pai desejava que ele, né, fizesse advocacia, assim como um dos irmãos, só que ele, ao longo dos estudos, começa a perceber que não é a advocacia que é a missão dele, né, o trabalho dele. Um dia ele chama o pai para conversar
Ele diz ao pai que gostaria de exercer a medicina, né? Assim como o pai, para auxiliar os menos favorecidos, assim como o pai também fazia. E a gente percebe que ele não reencarna, né, em qualquer família. Ele vem justamente aonde alguém já demonstra para ele os grandes ensinos da caridade, da benevolência, da indulgência, né, da compreensão. O pai de Bezerra de Menezes defendia o abolicionismo, tanto que ele é perseguido. Quando Bezerra de Menezes tinha 11 anos e aprende latim com os jesuítas, ele muda de cidade justamente porque o pai dele é perseguido justamente por essas ideias abolicionistas. Então, Bezerra já tem curtido essa ideia, né, do bem, da justiça social. Então ele diz ao pai que ele queria fazer medicina para que ele pudesse ajudar as outras pessoas, assim como o pai fazia. E o pai então fala, né, muito emocionado. O pai coloca que fica muito feliz com a ideia e com a escolha do filho, mas infelizmente ele não tinha condições financeiras de arcar com os estudos, até mesmo porque para Bezerra de Menezes ser médico, ele morava no Ceará, ele precisaria ir para o Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, e só os filhos, né, de pessoas muito ricas é que conseguiam ter custos para se manter, né, no estado do Rio de Janeiro estudando a medicina. Mas Bezerra de Menezes, e a gente percebe a resolução desse espírito, diz ao pai que ele conquistaria o seu sonho, que ele conquistaria, né, a sua vontade, e que o que o pai dele poderia oferecer, já tinha oferecido, que era o exemplo. Bezerra aqui coloca que era o exemplo, né, que era a personalidade desse pai. E aí, como a gente coloca lá no início, aonde Ismael diz ao espírito de Bezerra de Menezes: deixa eu só dedicar aqui. Fala aqui, né, que a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Essa parte vira para destaque. Se a tua luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui fala também que teria um momento em que os espíritos estarão junto com ele, né, na defesa desse propósito. Então, quando Bezerra de Menezes, então para a gente entender que óbvio que a gente está falando de Bezerra de Menezes e ao mesmo tempo estamos falando da missão que ele tem à Terra, mas Deus ele não tem distinção de um espírito para outro, né? Então, da mesma forma como este espírito ele é ajudado, nós também somos. Então, Bezerra de Menezes, quando ele se põe neste encontro, né, com o seu propósito divino e o início desse trabalho, ele conseguiu a ajuda, né, de vários amigos, da família. Quando descobriram que ele gostaria de exercer a medicina, eu não consegui fazer a conta para os dias atuais, mas ele conseguiu a ajuda de 400 mil réis para que ele pudesse vir ao Rio de Janeiro, né, estudar. Então ele, com essa conta de 400 mil réis, ele consegue pegar a embarcação do estado de Ceará para o estado da Guanabara, ele consegue, né, roupas, ele consegue chegar ao estado do Rio de Janeiro e ingressar na faculdade de medicina, pagar a sua hospedaria e aí começar a estudar. Mas, como nós estamos falando de um espírito que, né, vem trazer o exemplo, assim, né, como a gente lembra de Jesus, que nasce na estrebaria, como a gente coloca, porque o Evangelho ele está entre os simples e os humildes. Bezerra de Menezes era um dos mais pobres que se encontrava ali na faculdade de medicina. Enquanto muitos, né, nos seus finais de semana iriam para as praias, para os passeios da capital, Bezerra de Menezes estava aos finais de semana estudando com os livros da biblioteca que ele pegava, porque ele não conseguia comprar. Então, aos finais de semana, ele estudava. E assim ele continuou. E com certeza, né, não só
como a gente teve destaque, né, da inteligência em comum que ele teve. Mas uma inteligência em comum sem o exercício da mesma vai se tornar obsoleta, né? Então, a todo instante, ele estava exercitando o uso dessa inteligência. Então, Bezerra, nesse momento, nesses estudos, ele começava a se destacar dos demais. E com esse destaque dos outros alunos, ele passou mais uma vez a ensinar os alunos que estavam ali presentes. E ensinando esses alunos, né, ele conseguia custear os seus estudos, ele conseguia custear a sua alimentação, ele conseguia custear, né, a sua hospedaria, mas, como nós sabemos, o dinheiro não dura para sempre, né? E ele foi acabando, ele foi entrando novamente, né? Ele foi entrando em dívidas, e ele estava muito preocupado em como fazer e o que fazer. E aí, uma vez, ele percebeu que as dívidas da hospedaria estavam muito grandes. E como eu havia falado, né, sobre a sua tradição católica, ele faz uma prece a Maria de Nazaré, pedindo a solução para que ele conseguisse custear e pagar as dívidas da hospedaria. E mais uma vez ele traz o exemplo: quantos de nós estamos passando por questões financeiras ou por crises e a gente se desespera, e nem da oração a gente lembra. E ele faz uma oração então a Maria de Nazaré, e ponto, né, já se preparando para dormir, alguém bate a sua porta, e quando ele abre, é um novo aluno que gostaria de ter aulas. E ele fala: olha, eu gostaria de ter aulas, né? Você dá aula particular? Ele diz: sim, eu dou. Então eu gostaria de aprender. E aí eles entram ali num acordo entre eles. Era uma aula de matemática, da qual o Bezerra não tinha muita facilidade, tinha algumas dificuldades. Então ele propõe uma semana para que ele pudesse estudar. E naquela mesma madrugada ele já se põe, né, ao estudo da matemática, enquanto a pessoa, né, o jovem que aparece, fala que já gostaria de pagar tudo adiantado. E Bezerra de Menezes não queria aceitar, mas ele fala: mas essa condição, porque eu recebi esse dinheiro, eu estou com medo de gastar. E então ele acata, ele recebe o dinheiro, e depois, quando ele vê, era praticamente o valor de toda a hospedaria. Então ele começa a estudar matemática, e na semana seguinte o rapaz não aparece. E ele espera na outra semana, espera. Provavelmente, talvez já deve ter encontrado, né, no plano espiritual, mas aí ele percebe, né, que é o socorro e as preces do céu, ali de Maria de Nazaré e de toda a equipe espiritual que o acompanha, né, no ideal dessa tarefa. Então, aos 25 anos, com muito trabalho, dedicação e resignação, ele se forma em medicina. Então aí está, né, a parte quando a gente fala sobre os poderes do Espírito, sobre as virtudes que ele já traz. E a gente entra na última estrutura, quando falamos sobre o conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E ainda não estamos falando do Adolfo Bezerra de Menezes como espírita. Estamos falando, né, do Adolfo Bezerra de Menezes, que ainda traz, né, a sua tradição católica, que ainda traz o seu exemplo, a exemplificação do seu pai, que ainda traz o espírito que é, sem ainda a missão de dar início à doutrina espírita. E aí ele começa o trabalho dele, né, enquanto médico. E nós sabemos já, né, que começar um trabalho é muito difícil. E no pleno século XX, num local onde ele não tem conhecidos, a família dele é do Ceará. No Rio de Janeiro, é uma família que não possui nomes. Provavelmente muitos médicos formados no estado do Rio de Janeiro voltaram para os seus estados, né? Que as famílias muito ricas construiriam os consultórios
desses médicos. E Bezerra de Menezes, em pleno Rio de Janeiro, né, provavelmente não deveria ter condições de voltar, não era conhecido. E aí, começam essas grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo, muitos pobres já o conheciam. Porque como era da sua vontade, ele continuou o seu trabalho voltado para os mais favorecidos, pelos menos favorecidos. Né? Então, muitas pessoas pobres conheciam o trabalho ali de Bezerra de Menezes. Ele conseguiu construir um consultório junto com um amigo, mas como muitas pessoas não conheciam, o consultório vivia vazio, mas na hospedaria vivia cheio das pessoas que procuravam o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Em seguida, ele torna-se tenente médico militar, até porque um amigo, e a gente percebe quanto que as inspirações, ele ali dedicado, voltado para o trabalho, voltado para o próximo, um amigo diz a Bezerra de Menezes para que ele pudesse se inscrever no exército, e assim ele faz. Ele se inscreve no exército, vira tenente, e dali ele consegue prover o seu meio material, mas enquanto mais ele provê o seu meio material, mais ele ajuda as pessoas menos favorecidas que estavam ali na busca de consultas, na busca de remédios, de medicações, e Bezerra de Menezes sempre assistindo a esses irmãos. E nós temos então a passagem famosa do anel de formatura, onde uma mulher vai até o consultório do Dr. Adolfo, e ali ela pede assistência ao seu filho. E ele dá então a medicação, prescreve a medicação para ela, e aí, quando ela recebe, ela chora mais do que do início, e ele não entendendo, ela fala que não tem dinheiro. E ele, como já de costume, ele abre as gavetas, coloca a mão no bolso, e ele percebe que já não tinha dinheiro algum, porque durante todo o dia ele já tinha assistido a muitos irmãos. Então, naquele momento, ele olha para o seu anel, e ele retira e dá a ela, dizendo, vende esse anel, cobre as despesas da medicação, e o que sobrar, compra de alimentos para você e para a sua família. Um anel que ele mesmo conquistou e comprou com seu próprio dinheiro, e que simbolicamente, e isso é importante a gente destacar, materialmente falando, para a época esse anel tinha muita importância. Nós que somos extremamente materialistas, somos apegados a este simbolismo. Então, a retirada desse anel, para ele, provavelmente, pelo espírito que seria, já não teria tanto impacto. Mas para nós que somos apegados a pequenas coisas, é um grande exemplo para os nossos desprendimentos materiais. Então, era um homem que não media esforços para ajudar. E é muito bonito, nas palestras das quais eu assisti, uma delas desse destaque. E mais uma vez ele sentava no seu consultório e falava que entre o próximo. E isso é muito importante, porque mais uma vez, voltando à ideia da benevolência, a benevolência consiste na ideia de amor ao próximo. Então, só para a gente refletir que quando ele traz essa fala de próximo, é muito importante da gente refletir que é como que nós estamos tratando o próximo que chega às nossas mãos. Ele se casou com a primeira esposa, teve 2 filhos, morava no bairro São Cristóvão, do Rio de Janeiro, e mais uma vez, ainda assim, não estamos tratando dele, dentro ali do Espiritismo. Ali, já em São Cristóvão, ele começa a ter a sua atuação política. Em São Cristóvão, ele começa a ser procurado pelos moradores do bairro para que ele pudesse tomar questões ali, do bairro, e questões que cordialmente ele consegue resolver. Muito digno, muito honesto, ele é eleito como vereador, depois ele assume como presidente da Câmara Municipal de Vereadores da Corte e começa a exercer os seus trabalhos. E as suas frentes de trabalho sempre são voltados para os trabalhadores domésticos, leis que pudessem assistir, voltado para as ideias abolicionistas. Então a gente percebe ali a defesa da justiça. É importante a gente destacar, quando a gente fala sobre a ideia de Bezerra de Menezes,
sobre as nossas inspirações, porque talvez a gente trata essas ideias espíritas, esses postulados espíritas, de forma ainda muito romântica. Quando a gente fala da ajuda ao próximo, a gente trata ainda de uma forma muito romântica. E quando a gente trabalha muito essa ideia do romantismo, vamos dizer assim, a gente ainda não traz para a ideia do dever e da justiça. O romântico é o que te inspira, é o que te deixa, envolvido, mas ao mesmo tempo pode te deixar muito afastado, né? Então, quando a gente fala sobre a ideia de Bezerra de Menezes ajudando, principalmente quando a gente traz essa ideia, do anel, não é simplesmente uma ideia de nossa, que bonito, ai, Bezerra de Menezes. Não é isso. É porque ele já tinha ciência do comprometimento do bem. Para ele, é inconcebível aquela pessoa sair da sua frente passando fome, passando necessidade, Então isso é muito importante para a gente entender, Então tudo que ele faz, tudo que ele fez, sempre é digno e honesto, sempre foi voltado para o bem. Depois de um tempo ali, político, trabalhando na Câmara de Vereadores, trabalhando como médico, já conhecido ali pela comunidade, ele fica viúvo. E aí conhece ali, tem um auxílio, do estudo da Bíblia naquele momento. Mais à frente que ele vai conhecer a doutrina, mas tem a perda, tem o impacto da perda, ainda voltada ali pela vivência material da sua esposa. E aí, mas não deixa de ter uma vida intensa de trabalho. Futuramente ele casa-se novamente com a irmã mais nova da primeira esposa. Ele tem mais 7 filhos com ela, e é uma mulher também que vai auxiliar ele muito dentro desse trabalho espírita. E aí a gente coloca, deixa eu só me conceituar aqui, vou organizar o tempo. Então eu trouxe essa questão da ideia da família dele, e dentro desse meio tempo ele conhece a doutrina espírita. E aí é um novo trabalho também que Bezerra de Menezes vem nos trazer a respeito da doutrina espírita, porque é justamente nesse momento que ele vai trabalhar pela unificação, ele vai trabalhar pelas instituições, ele incentiva o início da FEB, da Federação Espírita Brasileira, ele incentiva nesse momento a revista Reformador, ele faz vários textos, com o pseudônimo de Max, porque ele não queria vincular a ideia da pessoa, assim como Allan Kardec, ele não quer vincular a ideia, de quem ele é, então ele assume o pseudônimo de Allan Kardec. Bezerra de Menezes, ele assume o pseudônimo de Max, e isso é muito importante, porque aqui a gente está falando de vaidade. Para ele não era importante o autor, para ele não era importante a pessoa, mas para ele era importante a obra. E naquele momento, ainda enquanto político, ele não faz nenhum tipo de associação à ideia de política e de doutrina espírita. E quando ele está exercendo o seu mandato, ele se manteve no anonimato. Tanto que nas fundações da FEB ele pede que seu nome não seja colocado. E só quando ele termina o seu cargo político é que ele se assume espírita, numa grande reunião, onde ele coloca a afiliação à sua nova crença. E aí a gente percebe, no estudo, se é falado dos jornais da época que falavam, o grande doutor Bezerra de Menezes, político, agora se afilia ao espiritismo, que na época não tinha bons olhos. E ali ele está exercendo o seu trabalho. Trabalho, de abrir caminhos dos quais hoje nós gozamos, nós aproveitamos, mas é um caminho que ele abriu, mas não abriu com vaidade, abriu no anonimato, abriu se comprometendo com a obra e não se preocupando com a ideia de quem ele era dentro da obra.
assumiu-se espírita após muito tempo, mas já desligado da política e sendo visto com maus olhos, né? Mesmo assim, não mediu esforços de realizar o trabalho de unificação, porque muitas pessoas, ainda tendo as ideias personalistas, dividiam a forma de entender o Espiritismo. E aí Bezerra de Menezes trabalhando justamente pela ideia do postulado e da doutrina totalmente completa. E durante seus muitos anos dentro desse trabalho espírita cristão, em abril de 1900 veio o seu desencarne. Teve o seu leito de morte, um período de doença por volta de 4 meses, aonde foi muito assistido e muito ajudado, né? É dito que havia uma cadeira do lado da sua cama que nunca permaneceu vazia. Pessoas pobres, pessoas ricas, sempre o visitavam. E justamente naquele momento teve grandes dificuldades financeiras, e é falado que debaixo do colchão, do travesseiro, sempre era achado uma moeda, sempre era achado uma nota, uma cédula que pudesse assistir aquela família. Desencarnando, teve uma grande multidão no seu velório, e os jornais do Rio anunciavam que o eminente médico, político e espírita faleceu. No plano espiritual, é despertado por Celina, conhecido como todos nós, pela grande mensageira e irmã de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, sua esposa e alguns dos filhos desencarnados. Escuta um som do lado de fora, questiona sobre o barulho e levado a uma sacada vê a multidão de inúmeros espíritos agradecidos. Bezerra de Menezes questiona quem são aqueles espíritos. E Celina responde que são inúmeros espíritos que Bezerra de Menezes ajudou. Muitos que cônjuges estavam encarnados, filhos, mas estavam ali eternamente agradecidos por esta grande alma, e que nós já sabemos em inúmeras histórias, principalmente quando ele foi convidado a habitar orbes superiores, que ele permanece aqui na Terra e em solo brasileiro, auxiliando todos nós. À medida para que a gente possa encerrar, a gente traz a questão 918 do Livro dos Espíritos, onde diz: por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que dele deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Eu acho que se a gente pudesse resumir toda a palestra nessa resposta, a gente encontrava, assim, não teria problema algum, porque ele foi o espírito que provou a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal eram a prática da lei de Deus, e quando ele compreendeu por antecipação a vida espiritual, ou seja, antes mesmo de se tornar espírita, ele vivia muito mais pelos desígnios e pelas provações espirituais do que propriamente pela vida material. Então é o destaque dentro da 918. Então, caminhando para o fim, a gente traga uma mensagem de Bezerra de Menezes proferida em 27 de agosto de 2015, próximo à sua data de aniversário, por Divaldo Franco, na conferência realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Essa mensagem eu trouxe mais particularmente porque eu gosto muito dela. Engraçado, não é somente por gostar, mas desde que eu escutei essa mensagem pela primeira vez, nunca mais eu esqueci, não do conteúdo dela, mas de uma frase. Então, toda vez que falo Bezerra de Menezes, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa mensagem. E aí, quando foi feito o convite para fazer a palestra sobre a vida de Bezerra de Menezes, automaticamente a frase ressoou na minha cabeça. E quando eu procurei a mensagem novamente, né, para refletir sobre ela até antes de estudar sobre Bezerra, eu acho que ela se encaixa perfeitamente no seu modo de vida, no conteúdo espiritual do seu verbo. Então eu deixo ela como
mensagem final e principalmente para o momento de transição que nós estamos vivendo hoje. Quando nós conseguimos introjetar o Cristo em nosso coração, a vida muda de significado. Nós mudamos de trajetória e surge em nosso mundo interior uma emoção completamente nova, em que a criatura humana agora se identifica com o Criador e pode manter um intercâmbio de pai a filho e filho a pai. Não lamenteis as dificuldades que ora assolam na terra. A crise de qualquer natureza é uma experiência evolutiva para o desenvolvimento intelecto-moral da criatura humana. Examinai a vida do mundo espiritual para a terra e não dos efeitos para a causa. Somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. Enriqueçamos, filhos amados, a nossa alma com a dúlcida paz que vem de Jesus e deixemos que Ele norteie os nossos passos, que nos levem pelas estradas difíceis que devemos vencer até alcançar o Calvário sublime da nossa cruz de redenção. Não sofreis sem um motivo justo. A dor é um divino buril que lapida as imperfeições da alma. É claro que a bênção da saúde, o equilíbrio orgânico, emocional, psíquico fazem parte também do esquema da vida espiritual. Mas é necessário compreender que saiamos do instinto para a razão e ainda não conseguimos imprimir a razão no bom tom, no hálito dos corações, nem das atividades. E como consequência erramos, enganamos-nos, equivocamos-nos a cada passo com o direito sublime da reparação. Arrependamo-nos do mal que nos fizemos, expiemos como recomenda o egrégio codificador e reparemos através do amor e da misericórdia. Jesus, meus filhos, espera por nós. Que cada um de nós cumpra com o seu dever, que cada um de nós realize o mínimo ao seu alcance. Esse mínimo que seja possivelmente uma grande parte para quem recebe, nada tendo. A nossa jornada na Terra é uma experiência de libertação. Não mais tergiversemos. Não nos permitamos mais tombar nos desfiladeiros da agonia pela presunção e pelo egotismo. É ampla a estrada do amor, embora a porta redentora seja estreita. Entremos por ela, atentando para encontrarmos na casa do Pai o lugar de misericórdia que nos está reservado. Servir é uma honra que nos cabe. Amai é a oportunidade de autorredenção e confiai infinitamente no amor do amado, em nome do Pai Celestial, para que as suas bênçãos penetrem a alma e libertem-nos das aflições. Que o Senhor dê bênçãos vos abençoe. São os votos do humilde servidor paternal, em nome dos amigos espirituais deste tempo para todos vós. Muita paz. Diante dessa mensagem, eu destaco mais uma vez o que Jesus falou para Paulo de Tarso no momento de escrever as epístolas. Sabendo pelo seu conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida, todos acreditarão na essência da sua mensagem. Muita paz a todos. Agradeço pela oportunidade, peço desculpas por qualquer equívoco e que a paz possa permanecer nos lares de vocês, dos irmãos aqui presentes e em todos nós. Quando ele chegou aqui, a gente estava conversando antes de começar a gravação, ele nos dizia de que não tinha prática, né, de fazer palestras bibliográficas, e realmente a gente entende que é um pouco complicado. E falar de Bezerra de Menezes em 50 e poucos minutos, quando 5 horas seja pouco, né, Deus? Mas vocês são muito bem. Muito obrigado aí pelo trabalho. E a gente sempre costuma dizer que a gente precisa estar sempre enaltecendo essas grandes figuras. E qual a maneira de fazer isso? Lembrando da sua vida, da sua obra, do seu trabalho. É sempre importante a gente falar desses personagens que
que marcaram a nossa história, principalmente dentro da doutrina espírita. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe, você possa estar com a gente em outras oportunidades. Bom, nós vamos passar para a segunda parte, quem tiver necessidade passa, estão poucas pessoas aqui no salão, mas o Altamir, né, daqui a pouco vai se dirigir a sala de passe, o Oreste também, lembrando do álcool gel, colocar o somzinho ali, e lembrando a vocês então que nós continuamos normalmente com as atividades, domingo, 9 horas da manhã, nós teremos a palestra aqui da Solange, né, trabalhadora da casa também, já há bastante tempo aqui, junto com a gente, e a gente espera contar com a presença de vocês, aí pela internet, e aqueles que puderem comparecer, se sentirem bem, não tiverem problema algum de saúde, a casa está aberta, volto a dizer, dentro daquelas limitações do decreto municipal. Né? Então nós queremos encerrar essa segunda parte. Quer falar alguma coisa? Tem algum recado, alguma notícia? Já estamos pensando, né, no almoço, nós vamos ter em outubro, já vamos começar a falar disso, daqui a pouco nós estamos aí com a propaganda no blog da EDAC. Os convites serão vendidos online, não haverá fornecimento de refeição aqui no centro, será tudo entregue aqui na porta, né, Marmitex. Então, sabe que o pessoal chama de drive-thru, na realidade nós aqui vamos fazer dessa maneira em função da pandemia, mas quase com certeza nós vamos fazer esse almoço agora em outubro e depois vocês vão ver a propaganda no site, no blog da EDAC todo direitinho. Então, agradecemos a todos pela presença aí, aqueles que estão em casa, pedindo a Deus que os ampare, para aqueles que estão aqui presentes no salão, e vamos rezar a oração para finalizar essa primeira parte que Jesus nos ensinou, extremamente agradecidos ao nosso mentor Bezerra de Menezes, esse resumo que muito bem o Davidson fez dessa vida fantástica, esse espírito entre nós, né, daquele que viveu no mundo sem ser realmente do mundo. Então nós queremos rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, nós pedimos permissão aos amigos espirituais, a figura maior do nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, para dar por encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos na Associação Espírita de Discípulos de Allan Kardec. Muita paz a todos, fiquem com Deus.